Ai, Jesus. Mas toma, Senhor, esse momento, toma as vidas das pessoas que vão assistir. Toca, Senhor, usa-nos, Senhor, neste momento, ó Pai. Que seja, Senhor, o Senhor manifestando, Senhor, sobre as nossas vidas nesse momento, Senhor. Que não seja palavras, Senhor, lançadas ao vento. Diminua, Senhor, e que o Senhor cresça. Em nome santo de Jesus. Amém. Olá, meu nome é Miriam Lima e estamos aqui para o despertar de uma superação. Estamos aqui com a convidada Ana Maria, mais conhecida como Naná, da contabilidade para as unhas mais lindas, feitas por ela. Ana Maria, com 45 anos, viveu muitas histórias. Após retornar ao Brasil e vivenciar momentos muito difíceis, se descobriu na área de design de unhas como um recomeço e não desistiu. E atualmente tem um espaço maravilhoso para fazer seu belo trabalho. E eu sempre digo a Naná que nunca foi sobre unhas, né, Naná? Sobre ele. Sempre será sobre ele. A fé dessa mulher, ela não se abala. Ela tem uma história para nos contar e um exemplo de superação. E eu gostaria muito que você prestasse bem atenção nessa história, a qual nos comove só de falar, a qual nos comove de contar, a qual nos traz uma experiência gigantesca do amor de Deus por nós. Naná, eu gostaria muito que você contasse um pouco da sua trajetória e de tudo que você tem vivenciado nesses últimos dias. Amém, é um prazer estar aqui, fazer parte desse projeto, né? Dessa história aí que você está escrevendo. E a minha história é o seguinte: eu me formei em contabilidade e atuei na área por 18 anos. E atuei como analista fiscal e também como encarregada do setor fiscal, de contabilidades, trabalhei em empresas também. E aí, em 2017, eu vi que eu estava ficando muito distante do meu filho. E aí, o que eu decidi? Eu era encarregada do setor fiscal, que é a parte tributária, você conhece muito bem, em um escritório de contabilidade lá na Enseada do Suá. E eu abri mão de receber um salário muito bom na época de encarregada para aceitar um outro trabalho com cargo menor, que era analista fiscal, para trabalhar no escritório perto de casa. Para quê, Naná? Para poder ter mais tempo de mesa com meu filho Guilherme, que na época tinha 17 anos. Porque como eu morava na Serra e trabalhava em Vitória, eu passava muito tempo no trânsito. Sim. Então tinha dia que eu gastava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Se você fizer as contas no final do dia, 3 horas de que transporte você perde no trânsito e 3 horas de mesa ou de uma comunhão ali na sua casa, na sua família, né? Sim. E aí eu abri mão e aceitei esse trabalho. Só que quando eu aceitei esse trabalho, a minha renda diminuiu, mas as contas continuaram as mesmas. E aí eu optei falei, gente, e agora? Agora eu vou ter que fazer uma renda extra. O que eu vou fazer? Aí eu fui e a menina que fazia as minhas unhas, a design que fazia as minhas unhas, falou que estava com curso em aberto, se eu não queria participar, e eu fiz. Gostei e comecei a fazer unhas. Em 2017 eu fiz esse curso, em 2018 eu já estava atuando tanto na contabilidade como na área de unhas, só que eu fazia das minhas amigas, fazia da minha irmã e nem recebia muito por isso, né? Porque demorava horrores, demorava 5, 4 horas. Na verdade, você estava se desenvolvendo ali nessa nova descoberta, né? Nessa nova descoberta, isso mesmo. E aí fiquei, mas assim, fiquei nessa dupla jornada. Trabalhava no escritório de 8 às 5h30, às 18 horas eu já fazia unha.
Mas eu almoçava com meu filho, eu tomava café da manhã com ele antes de sair para trabalhar. Então eu comecei a ter uma qualidade de vida ali melhor, né? E fiquei nessa dupla jornada. Só que quando passou a pandemia, gerou aquele estresse, né? De todo mundo aí e tal. E quando passou a pandemia, chegou no final de 2021, eu falei, gente, eu preciso dar um tempo, porque eu estava exausta com essa dupla jornada aí. Eu pausei as unhas, fiquei na contabilidade e depois eu vi que meu problema, meu estresse maior não era a unha, era a contabilidade. E eu resolvi tirar o ano de 2022 como um ano sabático. Falei, eu vou pedir conta parei de fazer as unhas e também pedir conta do escritório que eu trabalhava há 5 anos. E fiquei sem trabalhar e fiquei só ali descansando e pensando o que eu iria fazer. Surgiu uma oportunidade para eu ir para a Inglaterra, fui para a Inglaterra e quando eu estava lá, com 45 dias que eu estava lá somente, eu recebi uma notícia que meu filho havia sofrido um acidente e o acidente foi fatal. E eu retornei para o Brasil. Quando eu retornei para o Brasil, após essa fatalidade, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Como recomeçar, né? E aí eu comecei a orar e a pedir a Deus uma estratégia, um sinal do que fazer. E através de um sonho de uma amiga, ela teve na noite que eu orei, pela manhã, quando eu acordei e peguei o telefone, tinha uma mensagem no direct do Instagram de uma amiga falando, sonhei que você estava fazendo minhas unhas. E o ambiente era maravilhoso, era um ambiente de paz, tranquilo, e a gente sorria e a gente estava ali se divertindo e tal. E eu saí com unhas maravilhosas de lá. E eu fui e falei, meu Deus, como foi rápido. Fiz oração à noite, de manhã, eu entendi como uma resposta. Uma resposta. E ali em maio de 2023, né, o acidente do meu filho foi em dezembro de 2022. E em maio de 2023 eu já estava ali com o espaço e voltei a fazer unhas. E o interessante, né, que eu vejo é que houve-se um preparo antes, né? Talvez você nunca imaginou que você estaria realmente 100% nas unhas. Não. Né? Eu tinha muito medo. E você, a verdade, você se redescobriu nas unhas novamente. Sim. Aonde ocupou o seu tempo, onde ocupou também a sua dor. E sobre as unhas, nesse espaço hoje que você tem, né? Graças a Deus é um espaço lindo, onde ela é responsável pelas minhas unhas também. Esse espaço seu ali é que a gente sempre vai, a gente diz que não é sobre unhas, porque quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Ele, como se diz, Ele capacita, né? Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Ele prepara as coisas, né? E foi isso com você, Ele foi preparando as coisas, Ele foi, como se diz, não tirando essa dor da perda, né? Porque o tempo, ele ameniza essa perda irreparável, na verdade, né? Era um filho, era um único filho, e o tempo, ele ameniza essa dor. Mas nas unhas você se dedica hoje com afinco, você se dedica mais, você se aprofunda, porque ali também é um tratamento para muitas pessoas, né, Dana? O luto, eu explico o luto como se fosse uma ferida, né? Eu acho que fica mais fácil da gente explicar. O luto é como se fosse aquela ferida profunda que a gente vai dando uma casquinha. E ali vai dando aquela casquinha, vai secando e de repente você passa ele no muro chapiscado. Dói. Então não tem dia para sangrar de novo, né? Então a ferida vai estar sempre ali. Mas tem dia que ela vai doer mais. Tem dia que você vai passar no muro, vai bater numa quina e ela vai voltar a sangrar. Aí a casca volta e recomeça. Eu tento explicar assim para as pessoas, porque muitas pessoas me perguntam como que eu superei, como que é viver isso, e eu tento explicar dessa maneira.
não é uma superação, né? Uma superação diária, não que eu superei, né? Mas as unhas, ela me trouxe esse recomeço, né? O que eu percebi, Miriam? Que até o ano passado, eu estava ali, mas eu estava meio que no automático. Eu estava trabalhando, coloquei aquilo ali como um trabalho e eu estava ali empreendendo como um trabalho mesmo. Mas aí Deus foi me direcionando e me levando e falando comigo e me dando direcionamentos sobre a unha. E falando que não era só sobre unhas. Então, em dezembro de 2024, eu recebi uma visita da empresa do gel que eu uso, né? E aí esse pessoal foi lá e aquilo reacendeu porque uma semana antes dessa visita, eu havia comentado com uma menina que trabalha comigo, eu falei assim, parece que eu tô aqui, mas eu tô no automático, parece que eu não tenho mais sonhos. E aí, uma semana depois que eu falei isso, a empresa do gel foi lá e reacendeu aquela chama. Aí eu consegui entender que eu não estava ali por estar assim, eu entendi aquela resposta daquilo, aquela visita como um carinho de Deus. Falou, não, Naná, vai, tem mais, vai, continua, é sobre isso, é sobre unhas, é aqui. Porque eu fiz um curso de missiologia uma vez e eu falei, mas aonde que eu vou fazer missão? Eu achava que missão era viajar pelo mundo. E o que a maioria pensa, né? E eu viajei para a Inglaterra e quando eu viajei para a Inglaterra eu falei assim, eu vou fazer missão fora, né? E aí hoje, retornei ao Brasil e aí estou fazendo missão, continuo fazendo missão, mas atrás de uma mesa de manicure. E ali em dezembro eu vi que Deus tinha mais para minha vida. E aí ele começou a falar e eu comecei a ouvir, comecei a obedecer. Porque o segredo de tudo é o quê? É o silêncio para ouvir e a obediência. Porque quando a gente obedece, quando a gente escuta o direcionamento de Deus e obedece, Deus vai levando e vai levando a gente. Se encarrega do restante. E ali atrás daquelas mesas, hoje, não é só sobre unhas, né? Tem pessoas que vai ali e faz unhas, mas tem pessoas que vão ali e vão desabafando, vão contando a sua história. Tem pessoas que vão ali para ouvir a minha história e saem dali edificada. E é uma troca. E eu vejo a mão de Deus me capacitando, porque eu nada sou e eu sempre falo, Senhor, todo dia de manhã eu falo, Senhor, me capacita para eu fazer aquilo que o Senhor direcionou para que eu fizesse. Né? E eu vejo a mão dele ali todos os dias ali comigo e ele me capacitando para isso. Então teve uma pessoa, por exemplo, que foi lá uma vez e me relatou assim que estava de mal com Deus. Meu Deus. Porque havia perdido o pai, tinha 3 anos e não tinha se recuperado, assim, estava meio distante de Deus, não estava indo mais na igreja e nem nada. E ela falou isso, né? Eu estou de mal com Deus. E aí eu fui e ela não sabia nada da minha história nem nada. E aí a gente foi adentrando ali naquele assunto e tal. E depois essa pessoa voltou de novo, fez mais uma manutenção e falou que fez as pazes com Deus, que voltou a cultuar. E depois essa pessoa, acho que foi mais 1, 2 vezes, depois nunca mais vi. Então assim, Deus leva pessoas para ouvir, para ser curada, e levam pessoas até a mim também para me edificar. Então é muito mais do que unhas. É um ambiente que é totalmente consagrado a Deus. Totalmente consagrado a Deus. E Deus ele pediu agora, né, que eu fosse para um outro ambiente. Ele me mudou de sala, ele ampliou, né? Ele falou que estenderia as minhas tendas, né? Então hoje eu estou num ambiente maior também, que é fruto de um milagre, né? De um milagre. Não vou adentrar aqui porque senão demanda muito tempo. Mas eu fui abençoada com espaço. Eu estou vendo a mão de Deus também em todos os detalhes ali.
E eu creio que é só o começo de uma jornada assim, ampla daquilo que Deus vai fazer, não só na minha vida, mas na vida de muitas mulheres, né? Que vão ali fazer unha. Sim, a verdade também é o espaço, só de você entrar naquele espaço ali, você já sente uma presença de Deus, né? E tudo começa no seu obedecer. E quando você gera uma obediência a Deus, você não está olhando as circunstâncias, né? Você está firme nas promessas. Você não olha cenário, né? Porque o cenário realmente era de dor. O cenário realmente era de muita tristeza. O cenário realmente era de voltar ao quarto escuro, né? Que nossas vidas às vezes retornam ao quarto escuro. O cenário era esse, mas a gente vê nitidamente a mão de Deus sobre a tua vida. E nunca será sobre unha. Nunca. É mais ou menos uma psicóloga. Naná é como se fosse uma psicóloga ali. Tem clientes minhas que falam assim, eu vim fazer a minha unha terapia com a Naná hoje. E realmente é isso, é uma unha terapia. E você sai de lá renovada. Não só nas suas unhas, mas na sua alma, na sua, como se diz, na sua dedicação, na sua superação. Porque realmente é o que você falou, superar nós nunca vamos superar. Há perdas que são irreparáveis, mas a gente consegue, às vezes, muitas vezes você está deixando a sua dor ali do lado para ouvir outra mulher, e através do seu testemunho, né, de superação, de querer, né, ajudar, você tem alcançado várias mulheres com isso, né? E com isso a gente vai aprendendo que nunca será sobre nós, vai ser sempre sobre Ele, é sobre Ele. E eu fico muito grata, eu fico muito honrada de ter você aqui, né, nesse episódio, o despertar de uma superação. Eu sou grata pela tua vida, por você ter aceitado esse convite. Você é uma preciosa, que Deus... Há pessoas que nós conhecemos na trajetória da vida, mas outras o céu nos apresenta. E você é uma delas. O céu me apresentou você. Amém. Grande beijo. Obrigada. Eu que agradeço. Finalizamos aqui o despertar de uma superação com essas 4 convidadas, cada uma com a sua história, mas cada uma está se superando. E você também que deseja, curta, comente e compartilhe. Siga @cafécomjesus.es. Muito obrigada a todas e até o próximo episódio. Tô nervosa. Vamos lá, e aí, como é que é? Pode você falar. Já tá gravando. Que coisa linda, filho. Coisa linda.